nosso dia a dia, vendo as redes sociais, vendo o crescimento de empresas. Mas antes de falar desse tema, eu queria entender, dá para aumentar um pouquinho a luz da plateia, só para eu ver as mãos levantadas? Quem aí já tem um CNPJ? Levanta a mão. Uau, muitos empreendedores. Quem está na CLT? Levanta a mão. Quem está na CLTJ? Está na transição da CLT para o CNPJ? Boa. Tipo, Bruce Wayne de dia, Batman à noite, né? Como que vai ser essa dinâmica? Vai ser de reflexão. Todo mundo que se dá bem na empresa, que é promovido, depois que tem uma empresa e essa empresa se dá bem, é porque resolve algum problema. E geralmente quando você tem um problema, tem 3 decisões, 3 portas que você pode escolher. Tem a porta de reclamar do problema, a de sugerir uma solução e tem a porta de resolver. E por incrível que pareça, mais de 15 anos empreendendo, eu descobri uma coisa. Empreendedor não gosta de fila. Certo? Não está aí? Dá um ponto para cá? Ah, foi. Então o empreendedor vem sempre nessa porta que não tem ninguém. Porque a porta de reclamar está cheia, um monte de gente. Tem metade da fila na porta de sugerir e a do empreendedor, geralmente, ela está vazia. Eu acho que empreender no Brasil é muito mais do que de resolver problema. No Brasil, é como se você estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Você está tentando empreender, quanto mais você anda, mais você sente que você está no mesmo lugar. Imposto para pagar, funcionário, não entrega, tem que contratar outro. Não é isso, gente? Difícil, né? Essa vida empreendedora me levou a alguns lugares maravilhosos. Alguns lugares que fizeram muito sentido do ponto de vista de negócios. Pô, estou há 15 anos trabalhando com software, já tive software house, venture builder, fui do time fundador do Banco Neon. Lá no comecinho, na Startup House, depois fui para comunidades e eu sou apaixonado por tudo isso que vocês estão criando aqui, esse negócio de comunidade based learning. Community é algo que é uma tendência gigantesca no mundo inteiro, mas foi à frente de uma edtech chamada Gama Academy, que teve mais de 50 mil alunos, que em 5 anos foi vendida por quase 80 milhões de reais por um dos maiores grupos educacionais listados na Bolsa, chamado Anima Educação, que eu consegui entender a real razão de empreender, de educar e de empregar pessoas. E não é por, ele é Forbes Under 30, TEDx, porque essas coisas não ajudam você a pagar um boleto. Vai receber um monte de abraço e pessoas perguntando como faz para estar lá, né? Mas no final do dia o que mais importa é realmente quantas vidas você impactou. E eu, através dessas vidas impactadas, comecei a sonhar sonhos maiores. Por que não ter uma faculdade de empreendedorismo? Assim nasce a Link. E eu lá como professor na época. Por que não ter uma faculdade de empreendedorismo e inteligência artificial? Nasce a Link School of Tech. Por que não a gente ter um fundo de investimento de uma faculdade para investir nas empresas dos alunos? Porque no final, o que a gente vai sonhar grande junto com eles é ter um unicórnio, uma empresa que vale mais de $1 bilhão, ter um prêmio Nobel, um professor ou um aluno que vai fazer algo relevante e de destaque colocar nosso país num lugar que ele ainda não está, e sem patentes. Será que a gente consegue isso? É só dar alguns anos para a gente que a gente vai conseguir, porque é sobre criar um futuro que não existe, um futuro meio profético, e é assim que a imaginação e a criatividade funcionam, e tentar ir lá e alcançá-lo. E a gente está conseguindo fazer isso. Já somos 900 alunos hoje, lá em São Paulo. Meu Deus. Aqui. 900 alunos, a Link School of Tech nasce agora com algumas formações, e ano que vem a gente entra também na área de graduação. Primeiro programa que a gente criou, sucesso absoluto, inclusive tem professor aqui,
Founders AI, imersão de 3 dias para criar um negócio utilizando inteligência artificial, agente, criar automação, vibe building. Pulando alguns, meu Deus. Ganhando do slide. Aqui. Eu acho que os livros estão na frente. Talvez. E a gente criou um bootcamp chamado Founders Studio, que vai levar para o Vale do Silício. A gente tem 3 casas. Uma em Palo Alto, em Boston e em Madrid. Todo semestre a gente leva uma turma de alunos para lá para viver esse exchange global dessa faculdade de administração com foco em empreendedorismo. Mas a gente também, como LinkTech, está utilizando um programa chamado Founders Studio, que vai ser um bootcamp de 6 semanas, 3 no Brasil, 3 no Vale do Silício. As pessoas vão morar, né? Está muito famoso esse conceito de hacker residence, hacker houses, lá nos Estados Unidos, para a gente criar startups globais de brasileiros fazendo as coisas muito legais lá. Então, convido vocês para entender um pouco melhor e colaborar. O Alan já está indo lá para a nossa casa na viagem de novembro que ele vai, no Vale do Silício, está investindo junto com a gente na Link Ventures, que é o nosso fundo. Então, já estamos conectados, construindo muitas coisas, planejando essa conexão junto com vocês. O que eu senti nessas transições empreendedoras que eu vivi? Foi muito legal ver a internet do jeito que ela aconteceu, ver o mobile do jeito que ele aconteceu, ver o Steve Jobs apresentando o iPhone, criando uma grande revolução, não pelo aparelho, mas sim pelo ecossistema que se criou, tendo na sequência uma Apple Store que criou aplicativos, e aplicativos criou software house criou os desenvolvedores. Meu Deus, olha o tanto de coisa que dá para ser criada com revoluções. E a gente viveu 3 delas já, né? Uma revolução industrial, muito fabril, uma revolução digital baseada na internet, e estamos diante da terceira e maior de todas, sem precedentes, a revolução generativa. Vai mudar a forma que a gente interage humano-máquina, vai mudar a forma que a gente constrói personalização em escala e principalmente como novas mídias, novos meios, uma nova comunicação e arte é criada a partir desse novo momento que a gente está vivendo. Não é de hoje, vocês sabem disso. A gente está falando desde 1950, está falando do Watson, está falando de um jogo de xadrez sendo jogado entre um humano e uma inteligência artificial. Isso tudo faz a gente pensar em uma só coisa aconteceu para que esse gráfico seja acelerado de uma maneira bizarra. UX. Nunca antes essas coisas tinham sido tão fáceis para o meu filho de 7 anos e para minha mãe de 60 conseguir utilizar como o ChatGPT fez. Correto? Muita gente já usava, muita gente já falava, mas em míseros 5 dias, a OpenAI conseguiu 1 milhão de usuários, enquanto o Netflix demorou 3 anos e meio para conseguir essa mesma quantidade de usuários. Todo dia está saindo uma nova, enquanto a minha palestra está sendo dada, 5 novas startups estão nascendo e vão atualizar esse gráfico, que daqui a pouco vai fazer com que a gente tenha ainda mais ansiedade. Não existe mais a era do fear of missing out, aquele sentimento de que eu estou ficando de fora, eu estou ficando para fora. Não, agora você está ficando fora de tudo. É FOMO agora, não é mais FOMO. Fear of missing anything. Não importa mais, agora conviva com isso, está tudo bem. Escolha algumas coisas que você vai querer se aprofundar e ser bom. Mas só não nega, porque tem gente que negou lá atrás. Isso aqui é um retrato de jornal de 1965, onde professores de matemática protestavam o uso de calculadora. Já pensou, galera, lá na USP? Não queremos calculadora, não queremos calculadora. Que mico, né, gente? Teve gente que fez isso. E tem gente que ainda está lutando contra. Tem taxista negando Uber. Sabe? Mesma analogia? Não dá. A tecnologia, ela vem, ela não te pergunta sim, por quê, como. A gente só se adapta. Mas a real é que nós somos esses espectadores olhando uma televisão preto e branco. Só está começando.
Só está na pontinha do iceberg de muita coisa que a gente ainda pode acontecer. E eu não sei vocês, mas o melhor agente do mundo não foi criado por vocês aqui. Quem já tem agente aí? Levanta a mão. Olha isso. O melhor agente do mundo, na minha época, era esse cara aqui, ó. Timing. Só existia esse agente. Para os mais novos aí, gente, esse é o 007. Mas o antigo. O original, como diz alguns. Gostou, né? O raiz. Depois veio os bonitinhos e tal. Não que ele não seja, mas veio os outros. Mas o João da Crew AI deu muito tempo aula na Gama. E ele foi fazer um evento lá na Link. E naquele dia ele falou que só na Crew tinham sido criados mais de 500 milhões de agentes. Olha isso. A gente está falando de um número que piscou, esse número já deve estar maior. Enquanto na minha época só tinha um agente, olha só, na Crew AI. As empresas foram transicionando, eram empresas tradicionais. Aí o Magalu vendia geladeira, vocês lembram? Que tinha uma loja do Magalu, que tinha um vendedor do Magalu. O que o Magalu é agora? Uma empresa de tecnologia para o varejo, não uma empresa de varejo para a tecnologia. E depois vieram as startups. Então eu estou lá sendo um transatlântico, uma grande empresa, e as startups são os jet skis. Elas são mais rápidas e elas vão na frente. Mas elas conseguem ver o iceberg lá na frente, voltar e me falar, transatlântico, Titanic, começa a virar agora. E assim empresas tradicionais, corporações, coisas grandes e pequenininhas e ágeis conseguem se juntar e dar muita celeridade a esse processo. E criam-se, então, um modelo de interação entre essas empresas. Porém, agora, temos empresas nascendo inteiramente utilizando inteligência artificial. Mais um panda morreu. Vai para o meu. Pura e simplesmente isso. Como o dinheiro sai do bolso do cliente. Então, no final do dia, é tudo sobre empreendedor. Tudo sobre empreender. Não importa se é uma empresa digital ou não. E esse ato de empreender, ele é para a gente uma grande montanha-russa. E a minha vida fica parecendo linda, bonita, ali no slide, na matéria, da exame, lá. Mas ao longo de 8 anos empreendendo na Gama, eu tive 2 burnouts. Nasceu meu filho, eu estava separando do meu sócio. Meu sócio saiu, me traiu, pegou o software, criou um concorrente. Aí um dos meus investidores saiu também e criou o Nubank da educação, que era um tagline que eu usava na Gama desde o dia 0. Criou uma concorrente também. Aí meus concorrentes captando 250 milhões de reais. E você fala, porra, o que eu faço agora? Tal. Então empreender, gente, é uma sessão de soco, porrada, durante a estadia dentro de um carrinho de montanha-russa. Não tem glamour, não tem coisas bonitas, e não tem só o final. Afinal de contas, o sucesso veio da noite para o dia em 10 anos de suor, sacrifício, trabalho duro. Só que 3 palavrinhas me ajudaram muito nesse processo. Consistência entregando continuamente o que o cliente precisa. O dia que você solta o pulso do cliente, você soltou o pulso da sua empresa. É o cliente que diz. O grande juiz de todo negócio se chama mercado. Só que o VAR é o tempo. Então pensa assim, se tem alguém comprando, é porque tem demanda e é ele que manda. Ok? Ele está comprando. Então não vem você julgar, mas é um cabo marcial, não sei o que, foda-se. Tem gente comprando, não é você que julga, você pode não ser o público-alvo, ok? Só que o tempo diz se essa pessoa vai consistentemente entregar o que ela promete, senão ela some do mapa. E tem várias empresas que somem do mapa porque não entregam consistentemente o que prometem. Segundo, resiliência. Não é sobre a capacidade de apanhar, é sobre a capacidade de levantar depois de apanhar. Sobre a capacidade de engolir seco e ir feliz para uma reunião, mesmo quando você acabou de ter uma péssima notícia sobre a sua empresa. E ter paciência para saber que olhar na rede social e olhar no LinkedIn é o mesmo que ficar comparando o palco dos outros com os seus bastidores.
São coisas completamente diferentes. E isso me fazia muito mal, porque eu tentava seguir um tempo que não era meu. Então a paciência é para isso. Vai chegar a sua hora, calma. Para de ser ansioso. Ó, metade da galera que tem CNPJ. Então a outra metade não está prestando, né, dentro das 3 atribuições que vocês precisam ter. Pensa comigo numa analogia. Vocês são pilotos de ônibus, tá? O fundador é um piloto de ônibus que seta a visão. Vamos para o litoral. De São Paulo a Floripa. Esse é o nosso destino, o nosso grande sonho, é chegar no litoral. Muito bom, até o final vocês vão estar vendendo aqui. Qual foi a minha escalada, minha jornada? Você tem que desenvolver um produto antigamente, época de gama, era você captar dinheiro para passar por um negócio que no mundo de investimentos a gente chama de curva J. É uma barrigada negativa, pensa numa planilha, que o saldo negativo ao longo do tempo, até eu atingir meu ponto de equilíbrio, ele dá o tanto de dinheiro que eu preciso arrecadar de investimento. E no meu caso, a gente ia fazendo por rodadas de investimento. O André Diamant e o Amuripinho botaram 50 mil reais aqui na minha startup em 2016. O Lauro também, o Lauro entrou aqui, ó. O Lauro entrando hoje. Teve menos retorno que esse. Family, friends and fools. Amigos, família e idiotas. O Diamant e o Amuri são amigos, tá? Teve 42x de retorno dos 50 mil reais que eles colocaram. Depois captei 600 mil reais de investimento anjo, 4 milhões de um investimento um pouco maior, que chama capital semente, por isso seed, 34 milhões e vendi no final o valor global de quase 80 milhões. O que esse slide representa? Representa um sacrifício gigante de você dar uma partinha da sua empresa para capturar o cérebro de alguém, a experiência de alguém, o bolso de alguém e o celular de alguém, com os contatinhos que ele tem. E essa pessoa te ajuda a ir para os outros níveis. Porque é muito difícil fazer sozinho. Mas hoje, eu não preciso de tanto dinheiro quanto esse para criar coisas que eu demorava gigantescamente. 650 mil reais de folha de pagamento só de tipo de produto, de desenvolvedores. Precisa de tudo isso agora? Quem já usa cursor aí? Cursor. Gente, só se fala nisso lá, todo mundo fazendo refatoração de código. O Nubank contratou um que chama Devin para fazer o trabalho de refatorar e refazer o código inteiro 8 vezes mais rápido e 20 vezes mais barato. Microsoft demitiu 6 mil pessoas na semana, passou agora. Então isso tudo vai mudar porque os times vão ser menores. Os times do futuro agora são menos pessoas construindo mais valor agregado, mais receita por cabeça. E essas empresas, bizarramente, mostram um novo modelo, um novo movimento de empresa que nós vamos ter. A Lovable foi de zero, eu editei ali, porque não dá tempo mais de editar slide. Tipo, criar uma AI, por favor, quero ser cliente. Cria uma AI para ficar lendo os slides de professores e atualizando com os dados de mercado em tempo real. Viu, MicroSATS? Você mesmo. Fica me dando as cartinhas do MicroSATS que eu não quero, esse eu quero. Lovable, 50 milhões de ARR. Quem sabe o que é ARR? Levanta a mão. Vocês precisam saber. Receita anual recorrente. Essa é a mágica para a empresa que dá dinheiro. Essa é a mágica para a empresa grande. Essa é a mágica para vocês que vão levar no peito o Brasil, falando, finalmente, a gente chegou na hora da festa, quando o assunto é AI. Porque a gente sempre era aquela galera que chegava às 5 da manhã na balada e só pegava quem sobrou. Vocês sabem o que eu estou falando. VR, vamos fazer VR. O Brasil chegava, quando colocava o óculos, já passou a onda. NFT, o Neymar comprou um macaquinho, já passou a onda. Agora, gente, na moral, iFood, Hyperplan, LangChain, Creo AI, Enter, Traction, todas as empresas brasileiras que estão fazendo o nosso nome lá fora. E todo mundo está falando, caralho, finalmente o Brasil, chegou. AI, nós estamos aqui. E outra, a gente tem uma vantagem que a nossa língua é extremamente complexa. E o LLM criado e totalmente customizado para essa língua
difícil que é a língua portuguesa, também nos traz uma diferença bizarra. A galera mais técnica sabe o que eu estou falando. Então a gente está falando do encontro de oportunidades entre quais empresas vão adotar mais rápido e em quais setores. Marketing, vendas e atendimento ao cliente são os mais óbvios. Provavelmente muitos de vocês já estão fazendo isso. Chat de automação, SDR, blá blá blá, tá, todo mundo está fazendo. Quem que vai adotar primeiro? Empresa de tecnologia, banco, farmacêutica, universidade, empresa de saúde, todas essas empresas estão conseguindo. Mas a gente tem algumas tendências também. 2024, gente, olha isso. Máquina de agente. Olha como você protege o investimento de um lado, você constrói de outro e aí você entrega valor. Então, para aquelas pessoas que achavam que o desenvolvedor ia morrer, eu estou renomeando, editar, a palavra programador para value code. Não é só coder, você tem que entregar valor, é isso. E se entregar valor é construir uma plataforma de assistente código, por quê? Por que não? Qual é o problema? Por que a gente não consegue crescer e ir desenvolvendo? Então, a IA é aliada, o desenvolvimento apoiado para o IA, máquinas de agente, como que a gente constrói máquinas para desenvolver esses próximos anos? Porque nos últimos, a gente tinha um desenvolvimento muito forte, marcado por calculadoras, computador, uma calculadora. Como que a gente desenvolve muitos CPUs, junta isso com software, eu faço hardware e software casar, e aí eu tinha o computador, eu tinha a utilização de tudo que a gente podia processar. Os próximos 50 anos vai ser o contrário. Em vez de só desenvolver CPU, agora é GPU. É capacidade de processamento. E, por incrível que pareça, o Brasil também está bem posicionado no assunto data center. Estamos tentando, porque aqui é uma matriz energética que ninguém se ligou. Caramba, se IA precisa de servidores, servidor precisa de energia, e o Brasil é um pulmão para o mundo, caramba, por que esse povo não conversa? Cadê a galera de energia aqui? Porra, a matriz do Brasil é foda, é eólica, é sol, é vento, é água, tudo. Vai lá falar nos outros países, ninguém tem isso não, pô. A gente é foda. E aí agora eu estou em busca de criar cérebros, super-humanos, clones, qualquer que seja o nome que a gente vai dar. E o modelo de desenvolvimento de startup agora com o GenAI mudou completamente. Quem sabe o que é rapper? Levanta a mão. Tem um meme do... como chama? O cachorro lá que corre atrás de fantasma, meu Deus. Scooby-Doo. Que chega uma startup e fala assim, eu sou uma startup de AI. Aí tira a máscara assim, é a OpenAI por trás, rodando. Então toda vez que você está olhando uma startup que por trás está rodando a OpenAI por trás, é um wrapper, é uma empacotada, como o próprio nome americano diz. Então eu empacoto ali, estou usando um monte de automação, é o famoso gambiarra. E aí a gente tem esse modelo de empresa, mas isso é muito bom. Comecei, ganhei dinheiro, entreguei valor, criei recorrência. Aí o que eu faço para o próximo passo agora? Eu vou para verticalização. Vou fazendo modelos com fine tuning, vou colocando alguns datasets, vou aplicando um visual melhor, vou embarcar ele no WhatsApp. Tem uma startup que ganhou um concurso em Harvard agora, brasileira, que ele dá curso de inglês pelo WhatsApp com a voz de quem você quiser. Eu estava fazendo inglês com o Snoop Dogg. Mandava áudio Snoop Dogg. Hey, man! Respondia, corrigia o que eu errei. Tá lá, tá embarcada. Então, isso é a frente. E o Brasil tem quantos milhões de usuários no WhatsApp? E você querendo criar uma página, sendo que o WhatsApp é o melhor canal de distribuição, um monte de fundo de investimento tá maluco pelo Brasil por causa disso. Os Estados Unidos, eles não usam, não. É o iMessage, aquela merda lá. E aí eu domino a minha categoria, chat ADV. O cara, fez um rapper, dominou o negócio de advogado e tá gigante, faturando, sei lá, se é 1 milhão por mês ou por ano. Dominando a categoria de um chat para advogados. E assim você vai seguindo, usando essas verticais.
Mas daí você precisa se posicionar. Onde que eu me enquadro? Eu sou tudo para todo mundo, eu faço uma tarefa específica, então é um processo de escolha. Ao longo do processo de desenvolvimento, seja como consultor, ou seja como uma empresa de fato tech, você vai vendo que as maiores dores e necessidades são ditas pelo cliente, mas você precisa estar aberto para poder ouvir. Tem um negócio no mundo de startup que chama flywheel, que basicamente é como uma roda que uma engrenagem gira. Na Amazon, quanto mais cliente, quanto mais acessos ele tiver, mais fornecedores vão querer vender lá. Se mais fornecedores quererem vender, ter mais produto. Se ele tem mais produto, ele diminui o custo de logística dele. Se ele diminui o custo de logística dele, ele pode investir mais em tech. E assim a rodinha gira. Ela se retroalimenta. Como que você cria a sua? Como que você cria o seu próprio ecossistema que vai funcionar como uma engrenagem? Como que você vai fazer isso acontecer? Você pode ser híbrida ou você pode ser nativa. Olha o exemplo aqui de algumas startups que são nativas. Tem os Eleven Labs. São nativas, ou seja, fundada como uma IA com um elemento central desde o início. Só que você tem as embedadas, que ela coloca a IA lá dentro. Quem assistiu a apresentação do Figma semana passada, do Canva semana passada, viram. Eu era um software, igual os outros. Agora, embarcou lá dentro IA. Então, quinto andar é forte aqui em Floripa? Quem usa o quinto andar? Não conhece? É de comprar ou alugar imóveis. Eles botaram lá uma IA embarcada que agora você chega e pergunta. Você não vai mais clicar em 20 botão e tal. Eles estão chamando isso de, em vez de experiência do usuário, a experiência do agente, AX. Então eu chego e falo, eu quero alugar uma casa no Campeche com 3 quartos perto do colégio Domínio? Não, esqueci o nome do colégio. Dinâmica. Dinâmica. Aí ele vai lá e já lista para você. Então isso é os embedados, tá? Isso está fazendo a diferença. E aí criaram um conceito de vibe coding. Quem conhece vibe coding? Levanta a mão. Vocês sabiam que já expandiram o vibe coding? Agora chama vibe build. Meu Deus do céu. Estou vendo o tiozinho ali, meu Deus, quanto termo em inglês esse menino está falando. Desculpa, eu vou botar até passar. Mas a gente só está trazendo o que o mundo está fazendo. Vibe building é como que eu faço a construção de um negócio apoiado por AI. E tem um monte de ferramenta específica para cada um desses momentos. Esse Founders AI que a gente faz lá durante 3 dias, a gente pega lá os empresários, senta lá e fala, vamos criar sua empresa desde o 1. Vamos descobrir quem é o seu cliente, vamos fazer estudos aprofundados usando consenso, por exemplo, só faz pesquisa baseada em paper científico. Como que a gente customiza a sua audiência usando society.io. Você coloca o link do seu LinkedIn lá, ele faz o teste do alcance do post que você vai colocar. Antes de você colocar, e te sugere, melhora esse texto para você ter mais engajamento. Olha que bizarro, dá para fazer isso antes de postar. Como que eu tenho novas ideias? Como que eu codo e como que eu faço marketing? E aí, falando especificamente de novas ideias, olha que legal. A Creo AI nasceu a partir deste gráfico. As melhores ideias para você desenvolver são as que estão de verde, as boas são as que estão de preto e as ok tá de laranja. Não vou nem falar as vermelhas. Eu tenho uma ideia baseada em tecnologia ou em uma dor. Se for em tecnologia, já dá um X. Porque aquela pessoa que quer enfiar um problema numa solução, dá merda. Você já viram alguém construir uma casa começando pelo telhado? Empresa boa começa de onde? Alicerce igual problema, dor. Telhado igual solução. Então vamos de uma dor. Essa dor é no meu trabalho ou na minha vida privada? Se for na sua vida privada, ok. Meu life assistant, blá blá blá, meu coach. Eu estava usando o Sésame ontem, pedindo conselho para eles. Já usaram o Sésame? Usem o Sésame. É uma conversa com uma AI bizarra, emocional, com voz. Assim, você troca ideia, fica meia hora lá. Igual o filme Hair, lembra do filme Hair? Então chama Sésame com S, Sésame.
Então, as melhores ideias hoje são aquelas que são baseadas numa dor que eu tenho no meu trabalho. Qual era a dor que o João da Creo AI tinha no trabalho dele? Ele queria reportar para o mundo aquelas coisas massas que ele estava desenvolvendo e ele fez uma automação para LinkedIn, só que essa automação criou uma plataforma foda de desenvolvimento e orquestração de múltiplos agentes. Isso foi muito legal. Então, a gente está falando de um novo momento que a gente pode fazer uma prototipação muito rápida, partindo lá de engenharia de prompt, de assistente, agente e hard-coded. É só ir evoluir. Então, se você está no processo de desenvolvimento do seu negócio ou do seu processo de desenvolvimento como um tech founder, esse é o step. Você já é bom pra cacete lá? Não vai dar para você ir aqui sem ir lá. Então, vai no passo a passo. E aí vai aprimorando, vai se especializando. Qual que é o modelo de negócio e o melhor jeito de validar isso? Começa prestando serviço. Tem um monte de gente que não sabe fazer isso. Tem um monte de empresa que está precisando, mas não sabe nem do potencial. A gente está falando de alfabetização, gente. Alfabetizar, ninguém sabe o que é IA ainda direito. Acha que IA é igual a ChatGPT. Aí vai para agentes, depois você vai para software. Posso inverter? Pode. Mas ali você constrói dinheiro, case e reputação. Aí você adiciona no seu próprio portfólio um agente com um nomezinho bonitinho, só não põe Lia, porque é o nome da minha filha. E tem IA no nome, aí todo mundo fica usando Lia. Inclusive o JP. Lia, Sofia, né? Bia, o Bradesco. Sejam criativos. E aí depois você vai para a construção do SaaS, do micro SaaS. Porque daí você tem recorrência. Então mudou muito o jeito que a gente fazia as coisas. Antes, eu tinha que captar investimento alto para fazer um produto mínimo viável, assim, para alguém usar, sabe? Porra, o que é um produto mínimo viável de um meio de transporte como o carro? Quero construir um carro. O carro leva a pessoa do ponto A ao ponto B. De um jeito rápido, mais seguro, correto? Mas qual que é o MVP de um carro? Um skate. Por quê? É um meio de transporte que leva você do A ao B? Ele é mais eficiente do que nossas pernas, é mais rápido, sim. Só que ele é mais perigoso, né? Mas ele funciona. O que não é um MVP? É você construir um carro sem roda. Essa é a cagada que as pessoas querem construir um monstrengo, bonitão, não, perfume tá bonito, my precious, meu produto, olha o design, olha o cheirinho dele. Parece o Smiggle, sabe? Meu produto, meu agente. Tem um ranço de gente assim, apaixonada pela ideia. E aí, quando a gente começa a entender que mudou esse ciclo, e eu não tenho mais aquela grande dependência de skill técnica, eu posso já validar e depois nada impede você ter pessoas com skill técnica do seu time, a gente entra numa nova era. Esse mesmo protótipo que você está construindo em poucas semanas, não tem aquela grande necessidade de equipe técnica, e não é só o Junqueira que está falando isso, gente. Os grandes líderes de tecnologia, galera que está tentando pensar em como vamos popular Marte. Por que vocês acham que eles estão fazendo isso? Só os bilionários estão construindo um foguetinho para ir lá passear e ficar dando mortal no ar? Não, querem ver onde tem vida. E esses caras estão também olhando que o futuro já começou, que não o futuro do vendedor precisa ser reinventado, que o SaaS vai ser substituído, opinião do cara da Microsoft, não minha. Pode fazer SaaS. Tem muito espaço aí. O Brasil é outro mundo, tá? O Brasil é série diferente da série que os caras jogam lá. E a gente estão construindo o mundo. Só que o que esses caras têm em comum? Eles lideram a opinião pública a partir do movimento que eles geram pela empresa sobre a sua impressão, sobre o seu rosto. Então a gente está falando que fundadores podem liderar o crescimento das empresas. Founder-led growth. Como que eu faço isso acontecer? Eu criei um conceito, eu vendi empresa, e aí um monte de cara grande de infoproduto me ligando para saber como que vira um EdTech. Como que constrói software agora? Porque é foda, né? Você tá em infoproduto, nossa, eu 6 em 7, 7 em 7,
7x7, empurrando a bola lá, aí cai depois essa bola, aí tem que fazer outro lançamento, não, agora tem perpétuo. E aí a galera, começou a cansar. Aí um cara chamado Thiago Fint me liga, queria que você viesse aqui na minha casa, tamanho desse negócio aqui, me ajudar, porque, cara, a gente se ferrou, fez um lançamento, explodiu, os maiores lançamentos do país, 128 milhões de reais em 45 dias, e lançou junto um software chamado, vou lembrar, ClickMax, e vendeu 14 milhões de assinaturas, ARR, lembra? Assinatura anual recorrente. Só que o trem caiu. O software não aguentou, não sabia do poder do cara. Fez em Bubble. Quem é desenvolvedor Bubble aí? Bubble Baby. Não rolou no code. Por quê? Você tem uma associação eu desenvolvi um produto de recorrência para criar funis de venda, embarquei no meu lançamento de produto e esqueceu de pensar que o produto educacional e o produto tecnológico são coisas diferentes. E aí teve que reconstruir tudo do zero, teve que contratar CTO e agora tá lá com um negócio foda e pronto para ser global, por isso que ele morou lá nos Estados Unidos e tal. E nisso eu comecei a ajudar vários desses caras. Um monte de cara famoso. E nisso eu comecei a pensar, cara, por que infoproduto não ensina startup? Por que startup não ensina infoproduto? Eu sou do mundo de cá e estou aprendendo um monte do mundo de lá. Lançando mentoria, lançando não sei o que, lá. E eu comecei a perceber o porquê que esses caras não faziam isso. Porque tem um apego muito forte à marca da pessoa. A eu presa é uma figura. Como que eu desassocio essa figura da pessoa? E faço um processo de construção de uma marca única, que em um determinado momento vai ficar maior. Thales Gomes era maior do que o G4, agora o G4 marca o Thales Gomes, e anda sempre. E como que eu faço disso também um processo de troca de autoridade e audiência com essa marca única? Como que eu aumento a lucratividade usando o infoproduto para pagar a conta do meu SaaS, da minha startup? Como que eu uso a escada que a gente fala, né? Lança um produto barato, um médio, um caro, mastermind, blá blá blá. Como que eu uso essa escada para ter também uma escala? Que é ter 1000 usuários entrando e você dormindo. E a galera pagando lá. Como que eu construo uma possibilidade de ter equity? Quem sabe o que é equity? Equity igual ouro. Barra de ouro. É o dinheiro mais caro que o empreendedor pode ter. Sabe qual é? O percentual lá na sua planilha de divisão societária. Quantos por cento você tem da sua empresa? Quantos por cento seu sócio tem da sua empresa? Quanto de esforço, entrega e resultado seu sócio está dando na sua empresa? E se o investidor vai vir, quanto vale esse bolo? Quanto que vale o pedaço do bolo que ele vai comprar? E como que ele vai deixar esse bolo recheado e cheio de toppings? Colocar um monte de coisa em cima. Meu filho colocaria confete, M&M's. Você tem que ter equity para ter acesso a capital. Se você tem uma empresa que é agência, legal, software house, legal, mas cara, não é um produto, desculpa. Você não tem valuation. Pode ter, porque a pessoa vai querer comprar você ou vai comprar sua carteira de cliente, mas não está comprando seu produto, sua marca. E o melhor de todos os equities, o melhor de todos os valores de mercado é quando alguém vê valor na empresa que você está criando a partir do produto que você tem, da marca que você tem, das pessoas que você tem, o know-how que você tem e como você atende seus clientes, qual é o tamanho da sua carteira de cliente. E aí, por fim, você tem um valor de mercado que vai pegar a sua receita e vai fazer vezes 5, vezes 8, que foi isso que fizeram com a Gama. Quanto você fatura por ano? Tanto. Vezes 5. Agora, não vai fazer isso se for uma prestadora de serviço. Então, por isso é um processo de evolução e paciência, lembra? Se eu sou consultoria, software house, se eu sou prestador de serviço, zero problema, você está aprendendo. Daqui a pouco você vai criar um produto, esse produto vai ter valor de mercado, esse valor de mercado, um dia você pode vender e botar, num dia, fazer um 9 em 1. Bem melhor do que o 6 em 7.
ainda mais olhando os cases que já existem no Brasil. Olha aí, BTG compra Empíricos, infoproduto, lança curso para você aprender a investir. Marcos Marques vende 10% do grupo acelerador por 45 milhões. Vamos lá, matemática básica. Se 10% igual 45 milhões, logo 100% igual a 450 milhões. Cara, vale 450 milhões. Isso aqui é antigo. O Ícaro faturou 160, se não me engano, 150. Fluency Academy prevê receita de 200 milhões. Um monte de influencer ensinando inglês dentro de uma plataforma. Mas tem a plataforma. G4 Educação alcança 1 bi de valuation. Vendendo curso, pô. Todos eles têm um front. Todos eles têm uma cara. Todos eles têm um founder liderando o crescimento. Founder-led growth. Mas também todos eles estão indo para a tecnologia. Porque sem software, sem produto, seu equity pode até existir, mas ele é muito menor. Sua participação, seu valor do mercado é muito menor. E aí fica o desafio para vocês. Quem vocês acham que é o maior player do marketing digital no Brasil? Chutem aí, vamos ver. Quem? Wendel? Tiago? Mafra? Deve ser um amigo da caravana ali. Ícaro de Carvalho? Errou! O maior player do marketing digital se chama Hotmart. Eu vendo pá. Não corra atrás do ouro. Eu vendo a pá. Corrida de ouro, quem ganhou mais dinheiro? Doido isso, né? Aí você constrói um império, mas num terreno alugado. Maria movediça. Zero, nada contra. Hotmart é a mais perto, só no rolê. Mas até quando você vai continuar construindo seu império no terreno alugado? No final do dia, construir uma empresa baseada nessa intersecção entre como eu uso educação para liderar meu crescimento, como eu uso a cara do founder para impulsionar um CAC mais barato, uma sinergia com alguém que cria uma pessoalidade, como se você já conhecesse o Alan Nicholas há anos, só porque vocês assistem as lives e tudo mais, e lá. Mas não esqueçam, eles não sabem quem você é. Tô brincando, não, alguns eles sabem. Cara dele. É sempre baseado nessas três coisas. Eu construo autoridade fazendo conteúdo. Só que, sem conteúdo, só com conteúdo eu não me sustento. Então eu preciso de alguém que use esse conteúdo e eu chamo ele de cliente. Esse cliente me dá um depoimento. E esse depoimento eu chamo de endosso. Ele está endossando o cheque, lembra? Endossado o cheque. Ele está assinando embaixo. E depois eu construo a narrativa que eu controlo a partir da imprensa. Que isso é igual a reputação. Como você constrói a melhor reputação possível? Sabem não? André Esteves comprou exame. Todo BTG comprou exame. Aí você controla a narrativa. Okay? É isso. Quando eu tenho a reputação, o meu nome chega lá primeiro. Reputação é o primeiro cartão de visita que chega antes de você chegar. Olha que doideira. Se a gente puder resumir esses minutos de papo, dominem esses dois playbooks, essas duas listas aqui que eu vou mostrar para vocês. Como que eu crio uma empresa que tem esse framework, esse modelo de criação e escala de empresas, gamificando ela e trazendo experiências. Pessoas estão traumatizadas desde da pandemia, elas querem viver, quer apertar, quer pegar. Ela quer ter endorfina. Ela quer ter experiências que causem coisas nela que ela nem sabe o que faz. Tem que acelerar tudo com o IA para esse playbook aqui funcionar. Tem que vir em comunidade primeiro.
Então constrói a sua comunidade, constrói as pessoas, entrega valor para essa comunidade. Não o nicho, o nicho e o super nicho são as maiores tendências. Porque às vezes você acha que não é um nicho aquilo lá, mas é. Porque é uma persona situacional, tipo, pessoas que perderam o emprego. Qual nicho ela está? Ou pode ter perdido o emprego com 20, com 50 anos. Não é um nicho, é uma persona situacional, não é sociodemográfica que eu consigo ver algumas características dela. Constrói também um marketing que seja menos entediante, que seja empolgante. Olha o modelo de time olhando o global. Começa a contratar e misturar pessoas de outros lugares. Tenha o acesso a capital como uma opção. O Alan vai falar um negócio maravilhoso para vocês aqui de opcionalidade que a gente está construindo. Para botar dinheiro para acelerar o seu tempo dentro de um processo que vai dar muito mais resultado para a empresa. É um jogo de dobrar tempo, dobrar no sentido de cortar metade do tempo. Acesso a capital. E essas coisas vão crescer no design partner. Como que eu falo lá, iFood? Eu quero que ao longo de 6 semanas a gente construa uma solução. Me dá acesso aos restaurantes? O iFood está entrando all-in dentro dos restaurantes. O iFood inteiro só tem acesso a 40% do mercado de comida no Brasil, via delivery. 60% está onde? Dentro do restaurante, que é uma zona. O cara não sabe se tem o peixe no estoque, não sabe se vendeu, não sabe se o cliente já veio, já voltou. Restaurante. E o iFood tem um fundo por trás de 120 bilhões de dólares, chamado Prozis, que está doido para comprar um monte de startup por 20, 30, 50 milhões, que resolve o problema do restaurante. E você fazendo umas brisas lá na sua cabeça. Pega os problemas dos outros. E por último, se for captar, coloca esse novo modelo. Eu e o Alan vamos ficar repetindo isso na cabeça de vocês o tempo todo. Seed Strapping. Seed é um capital semente. Strapping é um modelo que as startups usavam, que é a alça de bota, é bootstrapping. Eu construo uma startup, construo uma solução do zero só com o dinheiro dos meus clientes. Eu não preciso captar muito investimento. Só que você precisa de um pouquinho. R$1 milhão, R$2 milhões. Capta uma vez só, aí você não capta nunca mais. Você vai ter lá 90% da sua empresa, daqui a pouco ela vira uma empresa positiva, lucro líquido, e você vai fazendo 1, 2, 3 milhas ano de lucro líquido no seu bolso. É como se você estivesse fazendo uma micro venda da sua empresa, mas sem vender ela. Olha que maravilha. Isso é uma das coisas mais importantes que teremos nas próximas décadas. Todas as escolhas que eu falei aqui, elas têm opções. Você pode ou não surfar essa onda. Mas a minha recomendação para vocês é: aproveitem quando o tubo está sendo formado. Porque agora é a hora de você vir, tomar capote, tentar de novo, pegar outra onda. Final do jogo, a escolha é com vocês. Mesmo slide que o Alan já usou. Qual lado você vai estar? O lado de quem assiste ou o lado de quem cria o futuro que vai ser o padrão das pessoas que vão usar? Muito obrigado. Mas eu vou estar ali no cantinho para entregar o livro para as pessoas que acertaram a quantidade de